pois de ti eu quero ser, Espírito enche o meu ser. Só que esse pedido aí é totalmente vão se você não buscar esse preenchimento com o Espírito na sua vida através da palavra de Deus. Pedir isso aí e não buscar isso na palavra é totalmente leseira. Leseira total. O Espírito não enche a vida de ninguém se não for pela palavra de Deus. Não há essa possibilidade. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. as minhas mãos Eu quero levantar e em louvor te adorar. meu coração, eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos Eu quero levantar e em louvor te adorar. meu coração, eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Aleluia. Quão formoso és, Senhor, Deus da minha vida. Normalmente esse cântico, quão formoso és, a gente canta para Jesus. Pois bem, quem nos mostra Jesus é exatamente o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não chega a Jesus. Quão formoso é o universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu. tua glória enche minha vida, Senhor, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, maravilhoso é estar em tua presença. maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é Tocar em tuas vestes. maravilhoso é te contemplar, Senhor. maravilhoso é te contemplar, Senhor, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, como é maravilhoso. No meu coração há uma canção que demonstra a minha paixão pelo meu Rei, meu Senhor, por aquele que me amou, este mesmo Senhor que é maravilhoso.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando com Júnia. No microfone, Júnia. Senhor, nós te agradecemos por este momento em que estamos aqui todos juntos para louvarmos e engrandecermos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder estar aqui compartilhando com os irmãos esta Senhor, graça tão maravilhosa que o Senhor tem dispensado a nós. Continua conosco, Senhor, falando aos nossos corações e que a tua palavra, Senhor, seja sempre o primeiro lugar em nossas vidas. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos falar hoje sobre perseverar na fé. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. O capítulo conhecido como o capítulo dos heróis da fé, em Hebreus, capítulo 11. E vamos ler do versículo 35, a segunda parte do versículo, depois de um ponto que tem, até o versículo 40. Então, o versículo 35, a segunda parte do versículo, que é o que nós vamos tratar, até o versículo 40. Então diz assim o escritor aos Hebreus, nestes versículos 11, 35, segunda parte, até o 40. Então, depois do ponto, a primeira parte diz assim: alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Muito bem, irmãos. A mensagem do boletim, como vocês podem ver, ou os que já viram, nessa mensagem nós falamos sobre as confissões de fé das igrejas protestantes, sobre os catecismos, instrumentos que outrora serviram para facilitar o estudo e a compreensão das Escrituras e para fortalecer a fé dos cristãos. Eu digo outrora porque em nossos dias a grande maioria dos cristãos evangélicos de qualquer denominação evangélica desconhece quase totalmente as confissões de fé, os credos, os catecismos. Eles acham que isso é coisa da Igreja Católica. Em nossa denominação presbiteriana, por exemplo, nós temos a Confissão de Fé de Westminster, temos o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster, que são quase totalmente desconhecidos pelos irmãos de qualquer igreja local. Pois no nosso boletim, desde que nós estamos aqui, ele é escrito todo domingo, uma pergunta e uma resposta desses catecismos. A maior parte dos irmãos nunca viu isso. Está no boletim. Nós sabemos, é verdade, que esses recursos, as confissões de fé, os credos, os catecismos,
foram muito úteis em uma época em que a maioria do povo era analfabeto. Então esses recursos eram utilizados para o ensino daqueles que tinham pouca ou nenhuma leitura. Os irmãos não sabiam ler, então isso era ensinado nas igrejas, nas escolas dominical. E exatamente por não saberem ler, e porque as escrituras eram praticamente proibidas pela Igreja Católica, os irmãos tinham vontade de aprender, iam para a escola dominical, e esses catecismos, essas confissões de fé, eram para ajudar a entender a Bíblia, já que os irmãos sequer ler sabiam. Os catecismos, as confissões de fé, os credos, são o quê? É naquilo que nós cremos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Muito bem, todo crente deve dizer isso. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Muito bem, todo crente deve dizer isso. O qual nasceu da Virgem Maria. É verdade, todo mundo sabe disso. Então isso é um credo. Eu estou dizendo no que eu creio. Isso não é reza de igreja católica, como a maior parte dos irmãos pensa. Muito bem. Quando os irmãos não sabiam ler, lutavam e até morriam para aprender essas verdades. Hoje, vejam só que contrassenso. O analfabetismo foi quase totalmente erradicado no nosso país. Dificilmente você encontrará numa igreja, principalmente presbiteriana, alguém analfabeto. Dificilmente. Mas as pessoas, mesmo as ditas crentes, que estão na igreja presbiteriana ou em qualquer uma, não têm mais nenhum prazer em buscar o ensinamento na palavra de Deus. Preferem ler outras coisas. Preferem acreditar em revelações extra. Hoje, de novo, todo domingo eu faço isso. Fico passando os canais da televisão lá. Digo, meu Deus do céu. É isso que os irmãos veem. Preferem ouvir besteira a ir buscar o conhecimento na palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos aula aqui na quarta-feira, no sábado, na escola dominical, e não vem quase ninguém. Então o que eu estou dizendo é um fato. Eu não estou dizendo o que eu acho. Hoje não tinha nem 10 pessoas aqui na escola dominical. Que coisa impressionante. Quando o povo era analfabeto, lutava para aprender a palavra de Deus. Para isso, homens de Deus criaram os credos, criaram as confissões de fé, criaram os catecismos para ensinar esses irmãos que não sabiam ler. Eles morriam para ir para um culto, para ir para uma escola dominical. Hoje todo mundo sabe ler, tem Bíblia, 300 tipos de Bíblia diferentes em cada livraria evangélica. Bíblia da menina safada, Bíblia da menina esperta, Bíblia da vovó, Bíblia do vovô, Bíblia do aleijado, Bíblia do branco, Bíblia do preto, tudo quanto é jeito. E não adianta, é só comércio de Bíblia. Pois bem, irmãos, vamos falar hoje sobre perseverar. Mas, aí, acontece, queridos, que a fé é filha da palavra. Lembram? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não existe fé fora da palavra. A fé depende da palavra. Se eu não estudo a palavra, eu não tenho fé, coisa nenhuma. Quando muito, esse povo que está nas igrejas, sem estudar a palavra de Deus, é conduzido por crendices as mais bizarras, como se vê em qualquer igreja praticamente hoje, inclusive as tradicionais, ou ex-tradicionais. A minha tese de doutorado é sobre isso, a destradicionalização da igreja presbiteriana. Eu não vou falar da igreja dos outros, não, vou falar da minha. Que eu nasci e me criei nela.
Pois as pessoas hoje são alimentadas por falsas profecias, por revelações estranhas à palavra de Deus, e dizem que têm fé. Que nós vemos nas igrejas já há algum tempo, está na moda. Vitória em Cristo. Vitória em Cristo. Crente tem que ser vitorioso. Existem igrejas aqui tradicionais com culto da vitória. O que é uma aberração. Tem até igreja com o nome de Igreja Vitória em Cristo. É o que mais se ensina nas igrejas dos nossos dias. A fé que vence. A fé que destrói os inimigos. A fé que atravessa montanhas e mares. A fé que traz riquezas. A fé que anula as doenças, etc, 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 etc. Ou seja, a fé ensinada nas igrejas só está associada a coisas extraordinárias a favor do dito crente. Contra ele, nem pensar. Obviamente, essa fé não é a fé da Bíblia. Vamos expor esse texto que nós lemos agora, pedacinho por pedacinho. Pedacinho por pedacinho, como a gente diz aqui na Paraíba. Há um cântico que se cantava até bem pouco tempo atrás. Ai, que maravilha! As pessoas cantavam aquilo já quase subindo, quase agarrando nos pés de Jesus. A plenos pulmões, dizendo que o crente eu vou andar por fé. Rompendo em fé. Eita, que coisa linda. Crente é aquele que anda rompendo em fé. Crente é aquele que vai viver o sobrenatural. Crente é aquele que vai andar por sobre as ondas, por sobre as águas. Lembram? Isso era cantado e foi cantado aqui. Quando eu cheguei, se cantava aqui esse cântico. Ou seja, segundo o ensino da doutrina da vitória ufanista em Cristo, que nada tem a ver com a Bíblia, fé é aquilo que nos mantém longe da opressão. Mas nunca é aquilo que nos mantém longe do que verdadeiramente pode nos causar a opressão, que é o pecado. Nunca você vai escutar pregação dizendo isso. E a fé verdadeira é a fé que vai manter você de acordo com a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, e aí deixe com Deus que Ele vai conduzir a sua vida rompendo em fé. Aí sim. Obviamente, com essa visão de que o crente é aquele que vence tudo nesse mundo aqui, pregar sobre os mártires da Bíblia, como nós vamos falar agora, nem pensar. Está totalmente fora de moda. Isso são homens, de acordo com as pregações de hoje das igrejas, e são homens amaldiçoados. Convém lembrar que esta carta escrita aos Hebreus, ela foi escrita para encorajar os irmãos que passavam pelas mais terríveis tribulações por causa do Império Romano e por causa dos próprios judaizantes que perseguiam os cristãos. Então esses irmãos estavam fraquejando diante de tanta tribulação, diante de Jesus não voltar, como foi prometido para eles. Eles estavam fraquejando, estavam deixando a igreja, por isso que o irmão diz lá no capítulo 10, eu acho que é 10, versículo 15, não deixando de vos reunir, como é costume de alguns daqui, dessa igreja. Foi escrito para os hebreus, mas vale para nós, como vocês sabem, a palavra é eterna. Não deixando de vos congregar. Cadê a fé desse povo que nos congrega mais? Quem sabe eles não andam fazendo a fezinha na loteria? É essa a fé que ele conhece. Deixando a palavra. Quem não vem para o estudo da palavra, não tem interesse pela palavra. Não adianta dizer outra coisa. Quem não vem para o estudo da palavra, não tem interesse na palavra.
Isso é claro como essa luz aqui está clareando a gente. Então, essa carta foi escrita para os irmãos, para eles não abandonarem a palavra que eles tinham recebido dos apóstolos. Aqueles irmãos não estavam tendo, nem poderiam ter, nenhuma vitória como as que se ensinam hoje nas igrejas. Mas eles estavam sendo instados, encorajados a perseverar na fé, mesmo em meio às terríveis perseguições que eles estavam sofrendo, inclusive morte, um porte queimado, crucificado. Só que pregar isso não dá ibope. Pois bem, irmãos, aí o escritor aqui, como exemplo para aqueles irmãos, de encorajamento para aqueles irmãos, o que é que ele vai contar? As grandes vitórias do rei Davi, as grandes vitórias de Salomão, as grandes vitórias, a riqueza de Abraão? Não é isso que ele vai mostrar. Ele vai mostrar exatamente o sofrimento desses homens, por causa da palavra de Deus. Os chamados heróis da fé. E vai mostrar que eles nem sempre foram grandes generais, grandes reis, como Davi. E sim mártires, aqueles que morreram por causa da sua fé. Que sofreram, morreram exatamente para não negar a Escritura, não negar que Jesus é Senhor. Em todo esse capítulo 11, conhecido como o capítulo dos heróis da fé, podemos ver que mesmo em situações as mais embaraçosas, os heróis da fé perseveraram em obediência por temor a Deus. Ele fala aqui até em Raabe, a prostituta, que por temor a Deus, escondeu os espias de Deus. Por temor a Deus. Ela tinha ouvido falar no Deus daqueles homens. Ela temeu mais a Deus do que aos poderosos que estavam querendo pegar os espias para matar. Vejam só. Pois bem, irmãos, esses heróis da fé aqui perseveraram na fé, mesmo sem saber o que poderia lhes acontecer. Ele cita alguns nomes aqui. Noé, por exemplo, nunca questionou a Deus por causa daquela ordem estranha de fazer uma super arca, que levou 120 anos de construção. Nunca questionou a Deus. Mas senhor, que é isso? Por que trabalho é esse? Nunca. Ele simplesmente obedeceu. E sofreu as consequências de ser avacalhado pela população durante 120 anos. Humilhado pela população. Doido, leso. Construindo arca. Tu vai nadar onde? Lá em Piancó? Simplesmente obedeceu e sofreu as consequências. Abraão não questionou o Senhor por ter recebido a ordem de sair da sua casa, da sua parentela e ir para uma terra que Deus não disse nem para que lado ficava. Simplesmente vá, eu vou lhe orientando. Isso não foi nada fácil, irmãos. Isso não foi nada fácil. Moisés, dentre os nomes que estão citados aqui na Galeria da Fé, não questionou o Senhor quando teve que abrir mão do seu principado no Egito. Ele era o próximo faraó. Mas abriu mão disso e foi ser pastor de cabra, de ovelha, lá no deserto. Isso não foi nada fácil. E isso não foi exatamente uma vitória, como se prega nas igrejas hoje. Só eles e Deus sabem o quanto lhes custou perseverar na fé. É isso que o escritor aos Hebreus está mostrando aqui a esses irmãos. Ele não está prometendo a esses irmãos aqui essa vitória ufanista, fajuta, que é pregada nas igrejas hoje, não. Ele está mostrando a esses irmãos aqui o que foi que esses heróis sofreram por causa da sua fé, para perseverar na sua fé. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Suportar
aguentar, perseverar na fé, por causa do que me está prometido. É isso que é fé. E os outros que nem tiveram os seus nomes revelados? São esses que nós vamos falar nesses próximos versículos aqui, que nós começamos aqui. Alguns, nos versículos anteriores, ele cita o nome desses que pelo menos foram mais importantes, ou que ele lembrou de citar os nomes, mas esses daqui para frente são simplesmente anônimos heróis da fé. Alguns, pronome indefinido. Alguns foram torturados. Não aceitando o seu resgate. Ou seja, quando disser, olhe, negue a fé, que você se salva. Não, eu não nego. Negue a fé, negue esse Jesus, adore a César. Não, é isso que quer dizer não aceitaram o seu resgate. Até foi oferecido o resgate para eles. Homem, deixe de besteira. Adore a César? Não. Eu só adoro a Deus. Pois então acende o fogo. Vou lhe dar mais uma chance. Negue esse Cristo, adore a César? Não. É isso que quer dizer não aceitaram o seu resgate. É isso que é perseverar na fé. E só faz isso quem conhece a Deus. Certamente os irmãos aos quais essa carta foi escrita conheciam muito bem essa realidade no meio deles. Eles conheciam muitos casos de tortura deles mesmos, conhecidos deles, com certeza. Isso era normal naquela época do Império Romano. Pois bem, esses homens, com tudo isso que eles sofreram, verdadeiramente foram vitoriosos. Não essa vitória fajuta oferecida nas igrejas hoje. Mas eles foram vitoriosos e perseveraram na fé para obterem superior ressurreição. Olha o que é que diz o versículo 15 até o final. Aliás, o 35. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. É isso que é ter fé. Essa é a verdadeira vitória em Cristo. E não essa vitória dos cultos da vitória das igrejas da moda. Vamos continuar lendo o texto. Versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Versículo 36. Aqueles irmãos conheciam muito bem a história de profetas que foram algemados e lançados em prisão, como José do Egito, por exemplo. Eles conheciam muito bem. E José do Egito nunca reclamou. Pelo menos não está escrito na Bíblia nenhuma reclamação dele, porque Deus estava deixando ele passar por tudo aquilo. Ele sabia que Deus o estava preparando para um ministério muito maior futuramente. E disse isso para os irmãos dele quando chegou a hora. O profeta Jeremias, outro exemplo, foi zombado, surrado, estapeado, botaram uma canga de bode no pescoço dele, jogaram numa cisterna. Tudo por causa da sua fé, por causa da sua profecia. As suas lamentações estão muito bem registradas no livro de Lamentações de Jeremias, para que nós saibamos que o profeta não obteve nenhuma vitória no seu ministério. 40 anos pregando o evangelho para um povo que só fazia maltratá-lo. Cadê a vitória desse homem? Cadê a vitória das igrejas de hoje? Ele sabia que tinha uma superior ressurreição. Essa é a vitória dele. Vamos continuar lendo. 37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados.
Sem nenhuma dúvida, aqueles irmãos conheciam a história de Estevão, que foi apedrejado por causa da sua fé. Cadê a vitória de Estevão? Certamente aqueles homens conheciam a história do profeta Isaías, que, segundo a tradição deles mesmos, foi cerrado ao meio. Cadê a vitória desse homem? Segundo as igrejas de hoje. Ele chega a dizer: Senhor, quem creu em nossa pregação? Como às vezes eu digo aqui: Senhor, eu estou dando murro em ponta de faca. Pois é, mas faça isso. Essa é a minha ordem. Faça isso. Como ele diz a Ezequiel, eles saberão que houve um profeta entre eles. É certo que eles conheciam a história do profeta Elias, homem que passou fome, que foi sustentado por uma viúva que estava lá para morrer de fome também, que depois foi sustentado por um corvo, que depois Deus mandou um anjo para alimentá-lo. Esse homem passou fome por causa do seu ministério. Cadê a vitória desse homem? Cadê a vitória ufanista das igrejas de hoje? Sem dúvida eles conheciam a história do profeta João Batista, aquele de quem Jesus deu testemunho dizendo: não há nenhum homem nascido de mulher maior do que João Batista. Pois é, era um camarada que não tinha roupa para vestir, feito gente decente, normal, se vestia feito um bicho pelo meio do mato, comendo mel silvestre e gafanhoto. E morreu decapitado. Cadê a vitória desse homem? Eles também certamente lembravam a história de Tiago, irmão de João, que há muito pouco tempo atrás, nessa carta aqui, foi morto ao fio de espada. Ele não diz aqui que muitos passaram fome, foram cerrados ao meio, foram mortos ao fio de espada. Pois é, eles lembravam de Tiago, irmão de João, que foi morto ao fio de espada por ordem de Herodes. Herodes era um título. Então o primeiro Herodes que a gente tem lá na Bíblia foi o que mandou matar as crianças para matar Jesus. O outro Herodes, na sequência, foi o que decapitou João Batista. O outro Herodes, na sequência, foi o que mandou matar Tiago. Cadê a vitória desses homens? Irmãos, esses irmãos aqui certamente conheciam a vida e o ministério de Paulo, apóstolo. Há até quem discuta que essa carta foi escrita por Paulo, mas não foi. A própria carta dá para a gente ver que não foi Paulo. Paulo era contemporâneo deles. Pois bem, em 2 Coríntios, hoje de manhã eu falei sobre isso aqui, em 2 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 27, Paulo fala em como ele foi vitorioso, segundo as igrejas de hoje. Eles são ministros de Cristo? Eles quem? Aqueles que dizem que eu não sou apóstolo. Eles são ministros de Cristo? Pois eu também sou, muito mais do que eles. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos em cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Olha a vitória do homem. Olha a vitória do homem, como é diferente da vitória ensinada nas igrejas evangélicas hoje. Olha, irmãos, todos esses homens não tiveram vitória de nada, mas eles sabiam
que eram profetas de Deus e que precisavam cumprir com zelo o seu ministério e perseveraram na fé em cima de tudo isso que Paulo disse aqui que passou, na certeza da superior ressurreição e não em busca de vitórias ufanistas no meio social. Pois muito bem, o escritor aos Hebreus mostra essas coisas aos irmãos, sabendo que a situação que esses hebreus estavam passando era semelhante ao desses heróis da fé que ele está dizendo aqui. Não era diferente, não. A situação social dos hebreus era de muito sofrimento, pobreza, prisão, martírio, perseguição dos romanos, perseguição dos judaizantes. E ele estava mostrando esses homens que eu mostrei aqui para fortalecer a fé deles. O escritor não estava oferecendo nenhuma vitória ufanista para esses homens. Os irmãos citados, tanto os pelo nome como tanto os citados pelo nome, como os alguns, que ele nem cita o nome, todos eles, irmãos, foram homens dos quais o mundo não era digno. Versículo 38. Homens que andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Cadê a vitória desses homens que a igreja ensina hoje? O que aqueles irmãos hebreus menos precisavam era de propaganda enganosa, como a igreja faz hoje. O que eles menos precisavam era ser estimulados na base de promessas de vitórias socioculturais, temporais, circunstanciais, como se ensina em nossos dias em qualquer igreja. Saibam, irmãos, ou sabem, aliás, por que as pessoas pensam que hoje é diferente daquele tempo? Em nossos dias as coisas são diferentes? Por causa do desconhecimento da palavra de Deus e o consequente discernimento das coisas que estão acontecendo no mundo. Hoje de manhã eu estive conversando com Paulo sobre isso aqui. As pessoas ficam lendo Apocalipse pensando que é uma coisa... o que é isso que vai acontecer? Não está acontecendo. O que está no Apocalipse está acontecendo. Quem é a besta? A besta é você, que não sabe discernir o que é que está acontecendo nos últimos dias. Estão achando que vai aparecer um bicho de 7 cabeças, de 7 chifres. A besta é você, que não sabe discernir o que está acontecendo. Ah, irmãos, se aparentemente vivemos dias melhores do que os dias que aqueles irmãos viveram, a nossa condição social é melhor, nós entendemos isso. E pode até ser, mas uma coisa eu garanto para vocês, a condição espiritual é muito pior. Muito pior. Por quê? Lemos aqui. Porque os pais não ensinaram aos filhos as coisas de Deus. E passando geração com menos conhecimento. A geração que vem com menos conhecimento. A geração que vem com menos conhecimento. Chega no ponto da Europa. Era pós-cristã. Ou seja, Cristo morreu. Acabou-se. Se nós não temos perseguição política, como eles tinham naquele tempo, nós temos a perseguição do consumismo tecnológico. Que loucura! Que loucura! A cada dia aparece alguma coisa tecnológica mais moderna, mais nova, e eu tenho que ter. Que loucura! De 6 em 6 meses lança um carro novo.
Todo mês é uma coleção nova de roupa, é não sei o que, é bolsa, é sapato, é um computador, é um smartphone, é um tablet. Eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. Não percebem, queridos, que esse tipo de perseguição é muito pior do que a perseguição política daquele tempo. A perseguição da prostituição promovida pelo próprio governo, através dos meios de comunicação, é muito pior do que uma perseguição política, como acontecia naquele tempo. Os nossos filhos são ensinados pela televisão descaradamente a se prostituírem. E a gente deixa. Pais crentes, a gente deixa o filho ficar com computador no quarto dele até altas horas da madrugada, sem você saber o que é que ele está vendo, o que é que ele está fazendo. Por isso, nós precisamos dos mesmos estímulos que esses irmãos hebreus precisaram para poder perseverar na fé. Sabendo que uma vida de santidade naturalmente nos trará grandes sofrimentos por causa do nome de Jesus, que nem esses heróis da fé citados aqui, tanto os que foram nomeados, como estes alguns, que ninguém sabe quem são. Como podemos ver no versículo 39, na sequência da leitura e exposição do texto, muitos daqueles homens não obtiveram, aliás, todos eles, desses que foram citados aqui, não obtiveram, aliás, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Cadê a vitória desses homens? A própria Bíblia está dizendo, eles não tiveram vitória de nada. Do jeito que a igreja prega hoje. A vitória deles era a esperança da bênção. No caso desses heróis citados aqui, aqueles que viveram antes de Jesus, a esperança era a vinda do Messias. É sobre isso que ele está dizendo, que eles não tiveram a concretização da promessa. A promessa para eles era a promessa de que viria o Messias, pois eles não viram. Eles passaram toda a sorte de tortura, de tudo, confiando que esse Messias vem, nem viram esse Messias. Que vitória eles tiveram? Essas que a igreja prega hoje. A única vitória que eles tiveram foi a vitória espiritual. Foi, como um homem diz aqui, uma superior ressurreição. Ele diz mais. Por que eles não obtiveram a promessa? Está no versículo 40. Porque sem nós, eles não serão aperfeiçoados. Irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos. Prestem atenção ao que é que o homem está ensinando aqui. Repito, a promessa que o escritor está falando aqui, que eles não obtiveram, foi ver o Messias. Foi presenciar a chegada do Messias. Todos eles, os citados aqui, morreram antes da chegada de Jesus. Essa é a promessa que ele está falando aqui. Mas quando ele fala que eles não são aperfeiçoados sem nós, aí ele já está falando na outra vinda de Jesus. No versículo 40, nós podemos ver por que eles não obtiveram a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Ou seja, nós vimos a promessa. É isso que o escritor está dizendo aqui àqueles hebreus a quem ele escreveu naquela época. Nós vimos a promessa, nós vimos o Messias. Só que ele está dizendo aqui no 40 que Deus providenciou para nós porque sem nós eles não foram nem serão aperfeiçoados. O que quer dizer isso? Que nós somos um só povo.
que tanto faz Abraão como Iremá. Tanto faz Maria, mãe de Jesus, como Keliane. Nós somos um só povo. Ninguém vai para o céu antes de ninguém. É isso como está dizendo aqui. Ninguém será aperfeiçoado. Só Jesus foi aperfeiçoado. Ninguém. Então esses heróis passaram por tudo isso. Nós temos que passar também. Porque nós vamos chegar junto com eles. Afinal, somos um só corpo. Uma só família. Família de Deus. Como Paulo ensina tanto nas suas cartas. Portanto, nós precisamos aprender com as Escrituras Sagradas e não com revelações de cultos fajutos, como se vê e se ouve toda hora, em todo minuto na televisão. Sinceramente, irmãos, eu admiro aqueles camaradas. O tal do apóstolo, não sei quem lá, Valdomiro. Como é que aquele homem pode estar no ar 24 horas por dia? Qual é o tempo que esse homem grava aqueles programas? Esse homem tem que ganhar muito dinheiro mesmo, porque ele trabalha demais. Aquele homem trabalha demais. Porque toda hora que você ligar a televisão, aquele cara está no ar. Nós precisamos aprender nas Escrituras, irmãos, como esses irmãos aqui foram ensinados, lembrando as Escrituras, lembrando os homens da fé, lembrando os homens lá do Velho Testamento, e lembrando até outros do tempo deles, que estavam sofrendo tudo por causa da fé. Diferentemente do que se ensina nas igrejas, assim como aconteceu com aqueles irmãos citados aqui, as tribulações que nos sobrevêm e nos sobrevirão por causa da nossa fé, não deve nos assustar. Por que os irmãos correm tanto com medo de tribulações por causa da fé? Todo mundo quer vitória, 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 sem olhar a Bíblia. Ou seja, vitória social. É vitória da teologia da prosperidade, que nada tem a ver com a Bíblia. Não deve nos assustar. Como aqueles irmãos, nós precisamos perseverar na fé. Irmão, aquele que for crente verdadeiro será perseguido. Jesus disse isso. Ou não vale mais? Se perseguiram a mim, perseguiram a vocês. Como é que a gente é muito bem quisto na sociedade? Porque somos iguais a eles. Há vários pastores aqui na cidade que me detestam. Porque eu prego diferente deles. Eu não faço parte de associação de pastores, não sei o quê. Eu não faço parte disso. Eu não sou político. Pois, irmãos, as tribulações que nos sobrevêm, porque Jesus prometeu que sobrevirão, não devem nos assustar. Precisamos perseverar na fé, lembrando que fé é a palavra. Não há fé sem a palavra. Porque temos uma bendita esperança de superior ressurreição. É isso que é fé. Fé é a certeza, como o próprio livro de Hebreus aqui ensina no início, é a certeza das coisas que não se veem, é a convicção daquilo que ainda não aconteceu. Pois o que é que não aconteceu ainda? A minha ressurreição com Jesus. É essa a minha visão, é esse o meu olhar. O que vai acontecer aqui nesse mundo não interessa. Se eu vou morrer de fome, maltrapilho, com doença, isso não interessa. O sofrimento só vai até o limite da morte. Acabou-se. É isso que deve nos interessar, irmãos. Portanto, neste ano novo, que já caiu de moda, 2 semanas depois, o tal ano novo já caiu de moda. Estão vendo como é só aquele momento cultural ali? Ano novo, acabou já. E eu preguei aqui no dia.
Eu estive vendo um programa no TV Senado hoje, daquele senador Cristóvão Buarque, que é um guerreiro pela educação, sozinho, coitado. Sozinho, naquele covil de corruptos. Sozinho, aquele homem lutando pela educação no país. E ele dizendo que se for feito, aí ele disse lá um bocado de medidas que tem que ser feito. Isso é negócio para 20 anos. Se for feito aquilo ali com seriedade, é negócio para 20 anos o Brasil sair do buraco que ele está metido. Isso na área da educação. Então o que deve nos interessar, irmãos, é a superior ressurreição. É isso que Paulo diz aos Colossenses, que nós devemos olhar para as coisas lá do alto e não para as coisas que aqui embaixo estão. Isso não interessa, isso é passageiro. Aqui neste mundo eu só tenho que demonstrar quem eu sou, um filho de Deus. E um filho obediente que faz a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, esse filho tem que conhecer a vontade desse Pai. E para conhecer essa vontade do Pai, o filho tem que estudar a revelação do Pai, que é a palavra de Deus. Não tem outro jeito, irmãos. Eu vou repetir isso aqui para vocês enquanto eu for vivo. E dói saber que eu vou ficar repetindo, sem qualquer reação. Afinal de contas, eu já faço isso há quase 9 anos. Mas os profetas também fizeram isso. Não me canso de repetir isso para vocês. Até Jesus fez isso também em Jerusalém. Ô Jerusalém, como eu quis te abençoar. Como eu quis te agasalhar como uma galinha faz com os pintinhos, mas tu não quiseste. Tu mataste teus profetas. Irmãos, o que deve nos interessar é a fé, é a palavra de Deus, é a superior ressurreição. Temos que perseverar. Portanto, repito, neste ano novo que já caiu de moda, estudemos mais a Bíblia, estudemos mais a palavra de Deus. Estudemos com maior diligência. O que é diligência? É cuidado. Eu estou ensinando os meninos ali dentro o livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios, ele mesmo já diz que é a sabedoria. A sabedoria é Jesus. É para ensinar o jovem a ter bom siso. Bom siso é juízo. A ter bom discernimento. E estou dizendo a eles, cobre dos seus pais em casa para estudar com vocês. Estudamos um capítulo, pronto, chega em casa, cobre do seu pai para estudar com você esse capítulo. Vai mostrar para o seu pai o que foi que você aprendeu hoje. Discuta com ele. Com o pai, não é com a mãe, não, é com o pai. Ou com os dois. Mas o pai não pode estar fora desse negócio. Ele é o principal. Foi a ele que Deus deu a missão de educar o filho. Não foi a mãe, não. A mãe é auxiliar do pai em qualquer processo. Estudemos, irmãos, em oração. Oração é algo pessoal. Oração é algo particular. Essa história de culto de oração, isso é palhaçada. Se você não ora sozinho aqui na igreja, isso não serve para nada. Se você não tem uma vida de oração, essas reuniões de oração na igreja é palhaçada psicológica. Ore, estude a palavra de Deus e ore, clame a Deus, Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso da iluminação do Espírito Santo, meu Senhor, me ajuda. Eu preciso saber qual é a tua vontade. E uma vez que eu saiba qual é essa vontade, meu Senhor, eu preciso de força para pô-la em prática. Me ajuda, meu Senhor. É isso que é vida de oração. Não é reunião de oração, coisa nenhuma. Então, irmão, nesse ano novo que a gente possa estudar mais a Bíblia. Nós vamos reiniciar o curso na quarta-feira, agora em fevereiro. Eu estou fazendo os exames, vou terminá-los. Porque tem um exame que eu já fiz e já refiz e deu o segundo para confirmar se estava errado, deu pior do que o primeiro. Sobre a tal das minhas placas, não sei de que aqui. Então eu vou ter que ver o que é isso, vou ter que investigar isso. Muito bem, mas agora em março, fevereiro, certamente a gente começa. Vamos começar na quarta-feira de novo, vamos começar do começo o curso. Por quê? Porque chegou muita gente que já pegou o bonde andando. Então nós vamos reiniciar
na quarta-feira para esses atrasados do começo. E no sábado continua o curso. Até chegar ao ponto daqueles que estão tendo aula na quarta, chegarem ao ponto em que eles começaram no sábado. Portanto, aí equalizou a coisa. Nós vamos fazer isso, irmãos. Venham para o estudo bíblico. Venham saber quem é Deus. E pedir a Ele que Ele nos dê esse entendimento, esse discernimento, para que nós de fato entendamos a Sua vontade e a ponhamos em prática, enquanto aguardamos pela superior ressurreição. Que Deus nos abençoe. Amém.